palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba. Uma família para pertencer. Amém. Bom dia, queridos. A graça e a paz. Amém. Antes de ir para a palavra, quero contar algo para vocês, abrindo um parênteses. Olha para trás, por favor, vocês que estão aqui. Veja aquele moço que está atrás da câmera lá. Vocês não sabem o que ele me falou hoje quando eu cheguei. Você não sabe. Posso contar? Posso? Ele falou assim, olha, hoje eu sei que você que vai ministrar a palavra, então eu vou focar bem para que algo brilhe. Então, o que será que ele quis dizer? Deixa para lá. O que será que ele quis dizer, né? Então, depois você me conta se deu certo, tá? Depois você me conta. Olha, vocês escutaram? Não, né? Escutaram? Ainda está responsabilizando o meu Jesus sobre isso. Muito bem, muito bem. Bom, queridos, fechando esse parênteses, né? Esse desabafo, essa colocação, quero compartilhar a palavra de Deus hoje com vocês. E eu espero que, assim como essa palavra me ajudou tanto, me abençoou tanto, possa te ajudar, possa te abençoar também, nesse domingo que nós estamos intencionalmente reunidos aqui para orar, para ser de alguma forma sensibilizados, também lembrando dos nossos irmãos e irmãs que estão ou num país em que a igreja pode ser considerada livre, ou também, em especial, hoje de manhã, onde a igreja, infelizmente, não é livre para professar a sua fé. E nós vamos falar hoje sobre, de fato, quem nos importa, o nosso Deus. Nos importa conhecê-lo, nos importa saber um pouquinho mais a cada dia sobre quem Ele é. E eu começo dizendo para você o seguinte: a forma como Deus se apresentou para o mundo é uma forma inexplicavelmente maravilhosa. Deus é alguém que se apresenta, demonstra e mostra a sua identidade, demonstra quem Ele é. Não é indiferente, muito menos distante. É um Deus de perto, um Deus acessível, um Deus que está sempre de braços abertos. Eu, honestamente, não conheço nenhum outro que é tão íntimo assim, que é tão pessoal assim. Este é o nosso Deus. E Ele se apresenta na forma de 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que família perfeita! Que família preciosa. E há algo que nesta família jamais acontece. Eles não brigam entre eles. Pelo contrário, eles estão muito unidos na sua forma de ser e existir. Nesta forma de ser, o Espírito, o Deus Espírito Santo, testifica sobre o Filho, o Deus Filho. O Deus Filho expressa exatamente quem o Deus Pai é. E assim, desde a fundação do mundo, eles estão unidos num propósito eterno que um dia irá se concretizar para a glória do nome dele. E eu quero, com você hoje de manhã, olhar para as Sagradas Escrituras e
perceber uma característica, pelo menos, uma forma como tanto o Deus na figura do Pai, Deus na figura do Filho, Deus na figura do Espírito Santo se apresentou e está se apresentando para nós todos os dias. Para isso, nós vamos para 3 leituras bíblicas diferentes, que vai transitar do Antigo para o Novo Testamento. Vamos começar olhando para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Então, se você pode, abre a sua Bíblia em Gênesis e nós vamos olhar para o capítulo de número 6, versículo de número 5 e 6 também. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5 e versículo de número 6. Aqui vemos a expressão do Deus Pai, que diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Quando a palavra registra que Deus, ele se arrependeu, não significa nem por perto de que Deus errou, de que Deus tenha cometido um equívoco, ou que este arrependimento está associado ao arrependimento que o ser humano conhece. Mas a essência dessa palavra, quando nós olhamos lá para o hebraico, quer dizer que Deus, neste momento, ao ver a perversidade e a maldade se espalhando sobre o mundo, se espalhando sobre toda a criação, ele sentiu, porque ele estava carregando um sentimento profundo de uma dor de lamentação. Então, em primeiro momento, guarda essa expressão. Deus estava se referindo a algo que ele mesmo estava carregando. E ele estava sentindo uma dor profunda de lamentação. Ou seja, Deus, que não é indiferente e nunca foi, estava olhando para um cenário com profunda tristeza. E o restante do versículo nos dá também essa referência e essa bagagem de uma dor emocional intensa. Na versão NVI que nós acabamos de ler, diz assim: e isso cortou-lhe o coração. Ou seja, o coração do Deus Pai estava extremamente, profundamente triste com aquilo que ele estava observando que estava acontecendo. Portanto, estamos diante de uma forma como Deus se apresentou, o Deus Pai, alguém que está profundamente triste com o rumo que as coisas estão tomando. Agora, para o segundo versículo, na apresentação do Deus Filho, Jesus, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 9, e nós vamos ler o versículo de número 35 e o versículo de número 36. E aqui nós vemos o Deus Filho que está expressando exatamente quem o Deus Pai é, anunciando por intermédio da sua vida sobre o Deus Pai. Ele está também
nesta apresentação que diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Atenção aqui. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Vamos nos apegar então a essa informação. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. O significado literal, agora olhando para o original grego, diz que essa palavrinha compaixão significa literalmente das entranhas ou dos órgãos mais internos, como, por exemplo, coração, fígados e pulmão. E isso dentro de um contexto, quer dizer que para os gregos antigos, as emoções mais profundas não vinham apenas da mente, mas do fundo do abdômen. Sabe aquela dor inexplicável que você sente que vem de algum lugar, que você e nem você alcança de onde vem? É esse tipo de dor, é esse tipo de compaixão. E ali está dizendo que Jesus olhou para aquelas pessoas e sentiu essa dor visceral e profunda. Então, vamos colocar um versículo do lado do outro. Deus Pai olha para a criação e profundamente se entristece. Deus Filho olha para a criação, olha para os homens, mulheres daquele tempo, profundamente se entristece. Algo profundo. E por fim, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Vamos ver agora a apresentação do Deus Espírito Santo. E aqui a palavra diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Paulo usou um termo extremamente forte para dizer que o Espírito não apenas pede por nós. Aqui, nós poderíamos dizer que o Espírito Santo faz uma hiperintercessão, ou uma superintercessão. Mas vai muito além do que a linguagem humana pode explicar. Com gemidos, ou através de suspiros, o que Paulo, o apóstolo, quis dizer-nos é que o Espírito Santo se coloca diante do Deus Pai e mais uma vez se apresentando nessa mesma linha, com um clamor profundo. Por quem? Por todos nós, por toda a criação. E expressa uma dor e um anseio que não consegue ser contido. Algumas versões bíblicas, inclusive, vão dizer que o Espírito Santo intercede por nós, alinhado com a vontade de Deus, com gemidos que nenhuma expressão humana, nenhuma palavra do vocabulário humano pode explicar. Então, percebe que durante o decorrer, Deus vai se apresentando
a sua essência mais profunda. E não é para demonstrar fraqueza. Pelo contrário, é para demonstrar compaixão. Deus é alguém de compaixão. E esta característica de Deus, imutável, se expressa, como vimos, no Deus Pai, que viu e sentiu profunda tristeza, no Deus Filho, Jesus, que viu e sentiu profunda tristeza, no Deus Espírito Santo, que vê e sente profunda tristeza. Tudo bem até aqui, queridos? Compaixão. Compaixão é muito além do que nós também podemos entender com a nossa mente. Quando se fala, por exemplo, de empatia, está falando sobre sentir o que o outro sente. Sentir no lugar do outro. A compaixão, ela é um nível a mais da empatia. Se fosse um degrauzinho a mais, a compaixão está acima. Compaixão é sentir a dor profunda que a pessoa sente, mas sentir ao lado da pessoa e ser movido pelo impulso de agir. Ou seja, eu sinto, eu me coloco, só que eu vou, de certa forma, agir para aliviar o sofrimento. A compaixão, ela vem acompanhada de uma ação imediata. É da dor visceral que exige que você, aquele que está sentindo compaixão, faça algo para ajudar quem está sofrendo. Uma das características de Deus, aquele que não é indiferente, se compadece. Porém, não fica preso às suas próprias emoções, mas age em favor daqueles a quem ele está se compadecendo. Nos versículos que nós lemos, vamos voltar um pouco. Deus Pai, Ele olha para a maldade, Ele olha para a perversidade se aumentando e Ele sente profunda tristeza. Porém, depois, em outro momento, você pode ler e continuar a leitura de Gênesis 6, é naquele momento em que a palavra registra sobre o dilúvio, sobre as águas que vieram sobre a terra e etc. Onde está a ação do Pai, do Deus Pai nesse momento? O Deus Pai que sentiu compaixão, veio acompanhado esse sentimento de uma ação, a ação de justiça que acompanha a graça. Sobre a maldade, teve uma ação, foi a destruição. Agora, sobre a justiça, sobre a retidão, teve o quê? Preservação. Porque Deus olhou para a humanidade e encontrou naquele momento Noé, um homem justo. E aí, Noé, sua família, bem como cada dupla de espécies da sua criação foram preservados. Ele não apenas sentiu, ele também agiu. Quando nós olhamos para a figura do Deus Filho, Jesus, em Mateus 9, a palavra diz que ele olhou, ele se compadeceu, mas ele também agiu. E a ação foi um clamor a Deus e uma orientação aos seus discípulos, dizendo: meus queridos amigos,
Filhos, orem para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores, porque essas pessoas precisam de pastores. Essas pessoas precisam de gente que possa cuidar delas. Não ficou indiferente. Pelo contrário, seguiu a sua obra, clamou ao Pai e orientou seus discípulos. Sentir igual a agir. E quando nós vemos em Romanos 8, o Espírito Santo se colocando diante de Deus com uma intercessão que palavras humanas não podem explicar, naquela sua dor profunda, a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós alinhado à vontade de Deus. Existe uma ação. Não é qualquer intercessão, mas é uma intercessão conforme a vontade de Deus. Porque no versículo seguinte vai dizer: para que todos entendam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O espírito que sente é o espírito que alinha, ou seja, que age. Compaixão está ligada com ação. Sentir está ligada com agir. Deus Pai sentiu profundamente, Ele agiu. Deus Filho sentiu profundamente, agiu. Deus Espírito Santo sentiu profundamente e Ele agiu. Compaixão está relacionada com a ação. Pois bem, nós somos a igreja do Senhor, amém? Desde aqui de Morungaba, fomos chamados para ser igreja. E quando nós vamos entender e pensar um pouquinho sobre a palavra igreja, lá atrás, aqui eu acho que vale a pena dizer, a palavra original, ou a palavra que vem deste contexto, igreja, desse termo que nós conhecemos, igreja, é a palavra eclésia. Estou falando certo, será? Eclesia. Eclesia. Pois é. E sabe de uma coisa? Essa palavra, ela já existia muito antes dos cristãos. Muito antes de Jesus. O que acontecia, Jesus na terra, né, no seu ministério. O que acontecia era o seguinte, lá na Grécia Antiga, bem antes, quando os líderes... Bom, primeiro, essa palavra ela é usada especificamente para questões políticas e civis. E quando os líderes tinham que tomar uma decisão, ou deliberar com o povo sobre leis, sobre decisões de guerras, etc., um mensageiro passava pelas ruas tocando uma trombeta. E essa trombeta era um sinal que as pessoas, estava acontecendo uma eclesia, que as pessoas deveriam sair das suas casas, deixar os seus negócios, deixar os seus afazeres diários e se reunir, porque eles estavam sendo convocados para deliberar sobre algo. Eles eram chamados para fora das suas casas, eles eram chamados para um determinado local para deliberar sobre algum assunto, etc. Depois, quando cristãos começaram a surgir no Novo Testamento, e nós vemos inclusive a primeira expressão da palavra cristão surgindo, buscou-se um nome. E esse nome não estava ligado a templos, esse nome não estava ligado a locais sagrados. Mas esse nome estava ligado a esta palavra, que tem o significado de aqueles que foram chamados para fora. Ou seja, a igreja do Senhor são aqueles que foram chamados para fora para viver
além de um estilo comum de vida do mundo ao seu redor. Nós somos igreja, então nós somos os chamados para fora. Para fora da onde? De um estilo de vida comum para algo que está além. Pastor, por que essa palavra no dia em que nós estamos falando sobre a igreja perseguida? Eu sou a igreja, você é a igreja ao meu lado. Amém? Nós, enquanto igreja, nós somos chamados para viver uma vida que não está num contexto mediano, mas uma vida que está num contexto além daquilo que a mente humana pode entender. E como igreja, aqueles que foram chamados para fora, há um interesse que nós sejamos a cada dia transformados e assemelhados a Deus. Como discípulos de Jesus, nos tornemos a cada dia mais parecidos com Ele. Se há uma característica em Deus, que é essa característica da compaixão, que nós vimos agora há pouco, uma dor profunda que gera uma ação, esta precisa também ser uma realidade na nossa vida. O crente não pode, não deve ser indiferente, mas à semelhança do seu Deus, o crente deve carregar e ter como sua característica profunda compaixão por aqueles que estão do lado de fora, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão ao nosso lado, por aqueles que estão sofrendo ao nosso lado, e esta compaixão deve gerar em nós algo que não é superficial, mas algo que é e que flui do nosso interior. E aí vai gerar uma ação em nós. Essa ação de orar, essa ação de investir, essa ação de enviar ou essa ação de ir. Que o Senhor nosso Deus nos dê um coração segundo o coração dele. Que o Senhor nosso Deus nos dê um coração igual ao dele, disposto a pagar o preço que a compaixão exige, mas que vai muito além daquilo que a nossa mente pode entender. É algo que vem de dentro para fora. Estamos caminhando para o final e eu tenho uma proposta de intercessão para um terceiro momento. E eu quero repartir com você hoje de manhã. E essa proposta de intercessão é a seguinte. Se você puder, se coloque em pé, por favor. Primeiro motivo para a nossa intercessão hoje de manhã. Que o Senhor livra-nos e limpa-nos de todas e quaisquer obras da carne. Seja ela a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, todos os tipos de manipulação, ódio, inimizades, discórdias, brigas, ciúmes, possessão sobre pessoas, ira, egoísmo e o que quer levar vantagem sobre tudo e todos, divisões,
A ideia de panelinhas, o nós contra eles, inveja, embriaguez, orgias, excessos e perdas de dignidade ou coisas semelhantes. Porque só um caráter transformado pode sentir algo semelhante ao que Deus sente. E que, a partir desse livramento, a partir desta limpeza, em segundo lugar, que nos dê e se estabeleça em nós aquilo que é mais precioso, o presente mais precioso que vem dele. O amor, a alegria, a paz, a harmonia, a tranquilidade mental, a paciência, a gentileza, a postura acolhedora, a doce e refinada convívio entre pessoas. A bondade, a fidelidade, alguém que é confiável, leal e de palavra. A mansidão, bem como aquele que consegue gerenciar os próprios impulsos, as emoções, os pensamentos e todos os tipos de apetites, ao invés de ser escravos deles. Então, quando a obra dessa limpeza acontece, um caráter novo é transformado em nós. E a partir disso, ele tem espaço. Não dá para agir onde há sujeira. Por isso, deixemos todas as sujeiras de lado e nos apeguemos a todo tipo de pureza que vem dele. Em terceiro lugar, para que constantemente aperfeiçoados pela forma divina, ele nos dê um coração igual ao dele. Que haja a santa sensibilidade semelhante ao coração de Deus, e que haja a ação de quem se dispõe a viver os propósitos eternos. E viver os propósitos eternos é clamar, sentir e clamar, sentir e doar, sentir e ir, sentir e enviar. Que Deus ouça o nosso clamor hoje de manhã, para nos fazer uma igreja cheia de compaixão, uma igreja que não é indiferente, uma igreja que não sente simplesmente um sentimento, uma emoção passageira, mas uma igreja que sente a dor profunda vindo de suas próprias entranhas, uma igreja que possa agir motivado com este propósito, um propósito que vai muito além de nós, um propósito eterno. Que Deus nos dê um coração igual ao dele, sempre disposto a obedecer e a cumprir o querer dele. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
por que a palavra de hoje se chama chamados para chorar? Nenhuma emoção, nenhum sentimento acontece sem uma expressão física. E o choro, as lágrimas são a maneira mais visível, às vezes, e sincera de enxergar que há uma coisa está acontecendo aqui dentro. Pessoas choram de tristeza, pessoas choram de alegria, pessoas choram porque sentem raiva, pessoas choram porque têm medo, pessoas choram de nojo, pessoas expressam as suas emoções. Nós somos chamados para chorar, mas muito além do que as emoções podem explicar. Chamados para chorar como o nosso Deus, na expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chora aquela dor profunda em favor de tantos e em favor de todos. Nesse terceiro momento de oração, eu quero te convidar a orar uns pelos outros. Se você pode, dá a mão para quem está perto de você. Se você pode fazer pequenas ilhas de oração também. E vamos orar para que nós, enquanto igreja do Senhor, sejamos hoje de manhã mais uma vez limpos e transformados à imagem dele. Pai, nós acabamos de cantar que se tu olha para nós, quase nada de bom o Senhor pode encontrar. E nós sabemos a maldade que nós podemos fazer. Nós sabemos, Pai, o quanto a nossa natureza caída nos levou e nos leva, Senhor, a querer e a transitar por locais inimaginavelmente cruéis. Deus, mas nós somos a tua igreja, nós fomos chamados para fora, e nós queremos colocar, Deus, hoje de manhã, a nossa vida diante do Senhor, sem nenhuma reserva. Olha para nós hoje de manhã, olha para nós hoje de manhã, perdoa os nossos pecados, Deus, e com a tua própria mão, retira a maldade que há em nós. Com a tua própria mão, Deus, arranca de nós tudo aquilo, Deus, que é obra da carne, e transforma-nos, batiza-nos, santifica-nos pelo teu Espírito, Pai. Que haja, Senhor, no nosso tempo um movimento como houve no passado, um movimento de santidade, Deus, acontecendo em nós. Transforma-nos para que os frutos apareçam, se sobressaiam dia após dia, constantemente em nós. E aí, Senhor, transformados, nós possamos, Deus, ter a graça e a misericórdia de ter um coração igual ao teu, disposto a obedecer, disposto a cumprir os teus propósitos para nós. Nós não queremos, Pai, nem eu, nem os meus irmãos aqui, nós não queremos, Deus, que seja necessário levantar outros, porque nós não cumprimos aquilo que o Senhor determinou para nós. Pelo contrário, ó Deus eterno, ajuda-nos a cumprir os teus propósitos. Transforma o nosso coração de pedra, Deus, em um coração sensível, Deus. Deus, em nome de Jesus, faz-nos aqueles em que olha, Senhor, com o olhar do Senhor,
em que sente como o Senhor sente, em que chora como o Senhor chora, em que se envolve como o Senhor se envolve. Oh Deus, Deus, o que nos importa é que o nome de Jesus seja conhecido. E nós sabemos, Pai, que o nome de Jesus será conhecido através, Deus, do nosso dia a dia, da nossa caminhada, do nosso agir. Transforma-nos conforme o Teu coração. Nos dá sensibilidade, Deus, do clamor necessário, da ação necessária. Oh Deus, toda mornidão, Deus, que seja retirada do nosso meio em nome de Jesus. Aquece o nosso coração, incendeia o nosso coração. Espírito Santo das obras mais antigas, hoje se manifeste em nós, na nossa geração se manifeste em nós, e que nossa fé não seja apenas de palavras, mas a fé, Deus, e que vai, que age, que faz. Oh Deus, usa-nos como Tua igreja, Senhor, desde este lugar as nações, e nós, Deus, nos unimos a todos os irmãos e irmãs, a todos os queridos e queridas, seja da igreja livre ou da igreja perseguida, e nós clamamos ao Senhor: salvação, salvação, Deus, nos quatro cantos da terra, salvação. E o que passa por nós, faz, portanto, Deus, para a glória do Teu nome. Nós precisamos de Ti a cada dia mais, e este clamor nunca vai mudar. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso que hoje de manhã entregamos mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos, com o coração aberto, Deus, e rasgado diante do Senhor, reconhecendo quem somos, mas com fé e esperança, Deus, de viver quem o Senhor é em nós. Assim, Deus, então, oramos uns pelos outros, oramos, Deus, colocando a nossa vida nas Tuas mãos, mais uma vez, e assim o fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos. Que a gente então possa ir, né? Nessa certeza. Não aceite nenhuma outra realidade, viu? Só aceite aquilo que Deus tem para sua vida. Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as benditas e preciosas consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor, seja sobre a igreja plantada neste mundo. Leva-nos, Deus, como missionários, aonde o Senhor tem nos colocado, para viver, Deus, o tempo de colheita neste ano, nesta geração, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém. Amém. Boa semana, queridos. Deus os abençoe.